Olá, inscreva-se ou vai para a minha lista de travessos. O caso ocorre na Alemanha e dura anos. Gertrude Bauer, 42 anos, vivia na periferia de São Paulo, em Hamburgo. Em 1970, ela trabalhava como cabeleireira e, às vezes, à noite, enfrentando o alcoolismo e períodos sem moradia. Numa noite de inverno, ela conheceu um homem discreto em uma taverna perto da Reeperbahn. Ele lhe ofereceu calor, mais bebidas e um lugar para ficar até de manhã. Gertrude seguiu esse estranho até o apartamento dele na Zeitstrasse, grata por uma cama e alheia a qualquer sinal de perigo. Nas primeiras horas de dezembro de 1970, o pequeno apartamento virou um cenário de puro horror. Após uma noite de bebedeira, o homem que trouxe Gertrude esperava algo em troca, esperava intimidade como pagamento por sua hospitalidade. Quando ela resistiu às exigências dele, ele explodiu em violência. Esse homem satisfez seus desejos de qualquer maneira, forçou-se sobre ela e depois estrangulou essa mulher até a morte. Ela lutou, mas o apartamento era pequeno e não havia como escapar. Ao amanhecer, o assassino viu o corpo dela no chão e entrou em pânico. Ele não tinha força para carregá-la inteira escada abaixo e não queria levantar suspeitas. Então, pegou uma serra. De modo metódico, ele esquartejou Gertrude no chão do apartamento e embrulhou os membros em trapos e plástico. Nas noites seguintes, esse assassino se desfez das partes em etapas. Ele enterrou parte dos restos dela no solo congelado, perto de um monte de lixo, e escondeu outros no sótão acima do apartamento. Nos dias seguintes, esse homem aguardou ansioso uma batida da polícia na porta, esperando ser pego. Ele tinha certeza de que foi visto bebendo com Gertrudes no bar, e ele temia que alguém pudesse juntar as peças e ligá-lo ao desaparecimento dela, mas ninguém se apresentou. A ausência de Gertrudes passou completamente despercebida, algo tragicamente comum demais para mulheres como Gertrudes. Em 2 de novembro de 1971, quase um ano após o assassinato, um operário da construção civil encontrou restos humanos ao limpar um monte de lixo. A polícia foi chamada imediatamente. A polícia chegou e encontrou algumas partes de corpo em decomposição: as mãos de uma mulher, seios, uma perna e uma cabeça humana. Os investigadores reuniram pistas e reconstruíram o rosto da vítima a partir do crânio. Identificaram os restos mortais como de Gertrude, mas não tinham pistas sobre o assassino. O assassino conseguiu escapar. Nos anos seguintes, o assassino desconhecido desapareceu no anonimato lotado da vida noturna de Hamburgo. Ele passava as noites bebendo em bares mal iluminados, misturando-se com estivadores, andarilhos e almas solitárias. Desde seu primeiro assassinato, ele percebeu que a mulher escolhida era uma presa fácil. Sem família ou amigos, ninguém notou seu desaparecimento. O assassino também aprendeu que, ao estrangular suas vítimas em seu próprio apartamento, ele garantia que não haveria lutas barulhentas, nem tiros, e nada que alertasse os vizinhos. Por quase 4 anos após a morte de Gertrude, não surgiram novas vítimas conhecidas, mas seus impulsos violentos persistiram. Um encontro em agosto de 1972 quase terminou mal, quando esse homem tentou forçar-se sobre Ruth. Ruth conseguiu escapar nua para a rua depois que ele a atacou, e mais tarde ela foi à polícia. O mesmo homem que havia desmembrado Gertrudes e agora atacou essa mulher foi acusado de agressão. Chocantemente, a polícia não investigou muito mais a fundo e, por causa disso, ele não parou por aí. Em 1974, o assassino estava caçando novamente. No verão de 1974, ele mirou em uma mulher chamada Anna Bushel, uma mulher de 54 anos que, como sua outra vítima, havia passado por tempos difíceis. Anna era uma moradora que costumava frequentar os mesmos bares que o assassino. Ela já foi dona de casa, mas naquele ano enfrentou dificuldades e precisou aceitar dinheiro para fazer favores a homens. Ela e o assassino eram clientes assíduos de uma taverna. Numa noite de agosto de 1974,
o assassino chamou Ana ao apartamento dele para mais bebidas. Ele estava muito embriagado e ela também. Os dois estavam bebendo há horas. Após entrarem no apartamento dele, eles tiveram relações sexuais. Quando terminou, o homem ficou insatisfeito. Ele reclamou que Ana apenas ficou deitada, como uma tábua na cama, incentivado pelo que ele percebeu como falta de paixão dela. Ele agarrou Ana e envolveu as mãos em volta do pescoço dela. Dentro do apartamento, ele a estrangulou até a morte, assim como havia feito com Gertrudes. E mais uma vez, o assassino se deparou com um cadáver aos seus pés. Ele esquartejou o corpo de Ana no local, cortando-o em pedaços manejáveis para ocultação. Desta vez, ele nem tentou levar os restos dela ao ferro velho. Em vez disso, ele carregou os membros de Ana decepados por uma escada, até o sótão inutilizado acima de seu apartamento. Parte por parte, ele escondeu todas as evidências do crime e ninguém veio procurar por Ana. Na verdade, o desaparecimento dela nem chegou a ser comunicado à polícia. Mas então o assassino teve um problema. Nas semanas após a morte de Ana, um odor fétido começou a se espalhar pelos andares superiores do prédio. Eventualmente, um vizinho preocupado procurou o zelador do prédio e reclamou desse mau cheiro. Eles disseram que cheirava a carne podre. Logo, o zelador dos apartamentos bateu na porta do assassino. Quando questionado, esse homem deu uma explicação tranquilizadora e culpou os vizinhos gregos do andar de cima. Eles aceitaram essa desculpa e ninguém verificou o sótão. Enquanto isso, o assassino percebeu que tinha sido descuidado com as realidades práticas de armazenar restos humanos. Para evitar suspeitas, ele tomou medidas para disfarçar o cheiro de morte vindo de sua propriedade. Ele conseguiu dezenas de purificadores de ar potentes, blocos de limpeza com cheiro forte de pinho, e os espalhou por todo o seu apartamento, e também no sótão por um tempo. Isso realmente mascarou o cheiro de decomposição. Com a confiança restaurada, o assassino atacou de novo antes do fim do ano. Em dezembro de 1974, ele conheceu Frida Röblick. Frida era uma mulher de 57 anos e passou anos à margem da sociedade, tendo que recorrer ao trabalho íntimo para sustentar seu vício em bebida. Ao fazer isso, ela cruzou o caminho do assassino. Nesses bares noturnos, Frida acompanhou esse homem até a casa dele numa noite gelada, perto do Natal de 1974. Durante o encontro, ele descobriu que Frida pegou seu dinheiro. Ao que parece, ele pagou 200 marcos alemães a ela pela intimidade, mas depois notou que ela roubou mais 200 marcos de sua carteira. Além disso, essa traição, fosse real ou apenas imaginada em seu estado de embriaguez, o deixou furioso, assim como aconteceu com os outros. Ele matou Frida por estrangulamento durante um surto violento, como já eu havia feito antes. Ele esquartejou o corpo de Frida e levou os pedaços ao sótão para juntá-los aos restos de Ana. Mesmo com todo o desodorizador que comprou, os inquilinos seguiram reclamando do mau cheiro vindo de outra propriedade, mas nada foi feito. O inverno, então, deu lugar a um novo ano, e o apetite do assassino por destruição só aumentou. Pouco mais de um mês após o assassinato de Frida, ele fez sua quarta vítima conhecida no ano de 1975. Ruth Schultz tinha 45 anos. Ela levava uma vida parecida com as vítimas anteriores e era conhecida por frequentar bares onde o assassino ia. Em algum momento, ela cruzou o caminho do assassino e, em uma noite fria de janeiro, Ruth foi para casa com ele. Eles passaram a noite bebendo, mas, à medida que bebiam, ela cometeu um erro fatal. Ela zombou dele. Mais tarde, foi relatado que Ruth riu da incapacidade dele de ter uma ereção, algo sobre o qual o assassino era profundamente inseguro. Tomado por uma fúria alcoólica, o assassino avançou contra Ruth. Ele pegou uma garrafa de vidro vazia e a quebrou contra a cabeça de Ruth, derrubando-a no chão. Atordoada e sangrando, Ruth não conseguiu reagir enquanto ele enrolava uma ligadura em seu pescoço. Uma versão diz que era uma meia-calça feminina. Ruth morreu ali no chão naquela noite, sendo a última vítima conhecida
desse predador invisível. Ao tentar arrastar o corpo de Ruth para o sótão, o assassino enfrentou um problema inédito. Ruth era maior e mais pesada do que as outras, como as vítimas anteriores. Ele mutilou o corpo dela com seu serrote, cortando os membros e até desfigurando o rosto dela para tornar as partes mais fáceis de esconder. Depois, ele removeu um painel da parede do apartamento e escondeu parte dos restos de Ruth atrás dele. Em 1975, o apartamento guardava os restos de 4 mulheres. Os desaparecimentos de Anna, Frida e Ruth nunca haviam sido notados pelo mundo exterior. O assassino continuava como se nada tivesse acontecido. Durante o dia, trabalhava como segurança de fábrica e, à noite, bebia nos bares onde encontrava suas vítimas. Era apenas uma questão de tempo até que algo rachasse a fachada. Em 15 de julho de 1975, algo ocorreu. Logo após a meia-noite, um incêndio começou no apartamento, atingiu o térreo e a fumaça invadiu a escada. Moradores fugiram para a rua enquanto bombeiros chegavam e combatiam o incêndio. As chamas foram controladas no andar inferior, mas os bombeiros subiram para checar brasas nos andares superiores. Quando forçaram a abertura do sótão acima do apartamento do segundo andar, eles foram atingidos pelo cheiro inconfundível de carne em decomposição e cozinhando. Durante a ventilação da área, os bombeiros descobriram os restos humanos e, com isso, a polícia foi chamada. Logo, as suspeitas recaíram sobre um inquilino específico, o homem do pequeno apartamento abaixo do sótão. Ele estava ausente da multidão do lado de fora, e os vizinhos lembraram de reclamações sobre um cheiro ruim perto da porta dele nos últimos meses. Então a polícia descobriu que esse inquilino era o único que tinha a chave do sótão onde os corpos foram encontrados. Essa foi uma pista crucial. Ao amanhecer, os policiais isolaram o prédio e aguardaram o retorno do homem que apareceu momentos depois. Ele se identificou como Friedrich Paul Hunker, também conhecido como Fritz, um homem de 39 anos. Fritz foi levado sob custódia como o único suspeito dos assassinatos no sótão, na delegacia de polícia. Os detetives iniciaram uma investigação intensa após as evidências encontradas em sua casa. Fritz desabou após várias horas de interrogatório. Ele confessou ter matado 3 mulheres, mas se recusou a falar sobre uma 4ª vítima. No fim de julho de 1975, investigadores ligaram Fritz às 4 mulheres desaparecidas no distrito da Luz Vermelha de Hamburgo, incluindo Gertrude. A cidade acordou com manchetes chocantes de que viviam entre um serial killer. Mas quem era Fritz? Ele nasceu em 31 de julho de 1935, em Leipzig, Alemanha. Ele nasceu já enfrentando dificuldades. Ele foi o terceiro de 10 filhos que cresceram na pobreza. E, claro, durante a guerra. Seu pai, também chamado Fritz, era comunista e por isso foi preso pelos nazistas e enviado a um campo de concentração. Seu pai foi libertado no final da Segunda Guerra, mas retornou destruído. Ele morreu em 1947 devido ao alcoolismo. A mãe de Fritz ficou sobrecarregada ao criar sozinha uma família tão grande. Ela simplesmente não conseguiu lidar com isso. O jovem Fritz passou seus anos de formação sendo transferido entre orfanatos na Alemanha, recebeu pouca educação formal e enfrentava um distúrbio de fala que o deixava inseguro e retraído. Aos 16 anos, sem ver futuro na Alemanha Oriental, ele fugiu do bloco comunista e atravessou para a Alemanha Ocidental. Em 1956, mudou-se para Hamburgo em busca de oportunidades. Mas nesse mesmo ano, ele se envolveu em uma colisão de trânsito enquanto andava de bicicleta, o que deixou seu rosto permanentemente desfigurado. Seu nariz foi esmagado e cicatrizou torto, e ele desenvolveu estrabismo. Ainda assim, apesar de seus problemas, Fritz tentou levar uma vida normal. Em 1957, aos 22 anos, ele se casou e logo teve um filho. Por um breve período, ele tentou desempenhar o papel de marido e pai, mas o alcoolismo já havia cravado suas garras em Fritz. Ele bebia muito e também traía sua jovem esposa. Esses comportamentos rapidamente destruíram sua vida normal.
Sua esposa se divorciou dele. Após o divórcio, Fritz se mudou para um pequeno apartamento no sótão, em um bairro de Hamburgo. Ele passava todo o seu tempo livre bebendo nos bares locais. Psicólogos descreveram Fritz como alguém que nutria grande ódio por mulheres, provavelmente motivado por sentimentos de inadequação e repetidas rejeições. Ele tinha o rosto deformado, media 1,68 metros de altura e tinha um comportamento tímido e desajeitado. Fritz frequentemente buscava a companhia de mulheres que ele considerava inferiores a ele. No apartamento de Fritz, encontraram o serrota usado para desmembrar as mulheres e várias evidências do estilo de vida e mentalidade dele. Coleções de revistas adultas e centenas de fotografias de pin-ups estavam coladas nas paredes e no teto. O grande volume sugeria uma obsessão séria. Os corpos das mulheres também foram encaminhados para autópsia. Os exames de autópsia descreveram as extensas mutilações infligidas após a morte. Um dos relatórios observou que ambas as pernas de Ruth foram serradas na altura dos ossos da coxa. Ambos os seios foram removidos e suas orelhas cortadas. Ele chegou a cortar a ponta do nariz dela e arrancar sua língua. À medida que o interrogatório de Fritz continuava, ele fez uma confissão completa dos 4 assassinatos. Mas em determinado momento, Fritz afirmou que agiu sob ordens sobrenaturais, insistindo que o já falecido Jack, o estripador, havia lhe ordenado cometer esses assassinatos. Os investigadores descartaram isso como uma estratégia para parecer insano. Eles acreditavam que o verdadeiro motivo era a fúria incontrolável de Fritz e o sentimento de humilhação causado por mulheres. Então, em vez disso, ele tentou outra tática. Ele disse que estava completamente bêbado quando matou essas mulheres e que simplesmente não conseguia se lembrar. O julgamento de Fritz iniciou em Hamburgo, em novembro de 1976. Espectadores e repórteres lotaram o tribunal, ansiosos para ver o homem acusado de crimes tão indescritíveis. Desde o início, a defesa de Fritz não negou que ele matou as mulheres. A estratégia era salvá-lo de uma condenação completa por assassinato, enfatizando seu estado mental prejudicado. Fritz negou suas confissões anteriores, dizendo agora que não se lembrava de ter matado essas mulheres. Especialistas psiquiátricos testemunharam. Eles descreveram um homem profundamente perturbado, com sentimentos de inferioridade, disfunção sexual e ressentimento contra mulheres. Ele foi diagnosticado com dependência de álcool e transtorno de personalidade. Eles explicaram que ele só sentia poder ao dominar mulheres vulneráveis. Eles também apresentaram que, como Fritz ocultou os assassinatos, ele sabia exatamente o que estava fazendo. Suas alegações de ter apagado simplesmente não faziam sentido. Em 20 de dezembro de 1976, o Tribunal de Hamburgo deu seu veredito. Fritz foi condenado por todas as acusações, mas, de forma crucial, o painel de juízes aceitou que sua responsabilidade estava substancialmente diminuída pelo álcool. No fim, ele foi condenado por um assassinato e 3 homicídios culposos, não pelos 4 assassinatos completos. Por esses crimes, Fritz foi condenado em 1993 a 15 anos em instituição psiquiátrica de segurança. Fritz foi solto como previsto após cumprir a pena. Agora, aos 50 anos, ele assumiu nova identidade. Para evitar qualquer escrutínio público, ele passou a morar em um asilo, em uma pequena cidade litorânea. Para os que o cercavam, ele era só mais um aposentado frágil. Mesmo nos últimos anos, Fritz não escapou do passado. De acordo com a equipe de cuidados, ele era atormentado por alucinações paranoicas. Ele reclamava incessantemente sobre um cheiro terrível que ninguém mais percebia, insistindo que o quarto fedia a cadáver em decomposição. Em 19 de outubro de 1998, Fritz morreu em um hospital de Hamburgo aos 63 anos. Por décadas, as 4 mulheres assassinadas por ele ficaram à sombra de sua infâmia e raramente eram mencionadas. Quase 50 anos após suas mortes, a cidade de Hamburgo finalmente procurou corrigir isso. Em maio de 2025, uma pedra memorial foi inaugurada em um cemitério com os nomes Gertrude, Anna
Frida e Ruth. Agora, seus nomes estão gravados na pedra, garantindo que as 4 vidas brutalmente interrompidas por Fritz não sejam esquecidas.